Bom dia, quarto ano, sou a professora Cláudia, estamos aqui para mais uma leitura, né, como de costume, né, lembrando que não precisa copiar o texto, basta fazer suas atividades no caderno. Bom, o objetivo de hoje é nós aprendermos, né, apesar que vocês estudem português, a interpretação de texto, mas dentro de história, por conter termos, né, palavras que, se você não souber o conteúdo, você lê, mas não consegue entender. Então, nós vamos estar sempre fazendo uma leitura para que você vá aprendendo esse vocabulário, para quando o aluno do quarto ano chegar no quinto ano, ele conseguir pegar o seu livro de história e entender aquilo que ele está lendo, correto? Então, como nós já estamos indo do meio do ano para o final, nós vamos trabalhar as leituras aí dentro de história também, tá bom? Vamos lá, o título é O Encontro de Bandeirantes e Indígenas. O título fala de quê? Bandeirante são expedições, né? Que nós vimos que quando formou o povoado formou aquela vila, e daquela vila ali saíam pessoas, um grupo grande, né, de pessoas ali por mata adentro, falando assim, à procura de quê? Metais preciosos e índios também poderiam capturar índios. Eu coloquei até a figura aí representando isso. Então, é o encontro desse grupo e indígenas que eram os nativos, né, brasileiros, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei uma foto, que é uma imagem, né, que representa um documento o quê? Iconográfico. Se você falou isso, eu sempre repito para que você fique memorizando. Vamos lá, expedições de bandeirantes paulistas, ou seja, esse grupo de pessoas que eu falei para vocês, eles eram o quê? Paulistas vindo do sul. E de missionários jesuítas. Esses missionários jesuítas são quem? Aqueles padres, isso mesmo. Vindo do norte, mapearam o território goiano no século XVII. O que é mapear? Mapear é fazer mapa. Então, eles vieram e mapearam, eles fizeram um mapa de um território, ou seja, de um lugar. Que lugar é esse? Goiano. Que não é o mesmo que hoje, que depois o mapa foi tendo suas transformações. Tá entendendo até aqui? Se não tiver, mande sua pergunta pela nossa plataforma. Após o maior conhecimento do território, os bandeirantes já sabiam no começo do século que a imensa lagoa Paraupava nada mais era que uma ilha fluvial. Eles já sabiam, porque eles já tinham ido lá. A lagoa era a atual ilha do quê? Do Bananal. Quando tem isso aqui, aluno meu do quarto ano, é que é a continuação de um texto. Isso aqui significa que é só um pedaço de um texto. Para trás tinha mais parte. Entendeu? Significa isso. Eu estou falando não como português, mas estou falando para que vocês venham entender a linguagem dentro de história, tá bom? Que é quase a mesma coisa, mas eu não vou falar na parte ortográfica nem nada disso, que isso aí eu sei que a professora Patrícia, né, passa para vocês. Então vamos lá. Em 1775, o governo local era o quê? O governo daquele lugar ali. Enviou o quê? Outra bandeira, ou seja, enviou o quê? Outra expedição, com vários objetivos. Entre eles era o quê? Contratar quem? Os nativos da ilha do Bananal. Nativos, se fosse só os indígenas, eles iam colocar aqui, contratar os indígenas. Mas não eram os indígenas que eles botaram hoje nativo. Nativo poderia ser qualquer pessoa que nasceu naquele local. Então, na véspera do dia de Santana, o que é véspera? Véspera é um dia anterior. Qual é a véspera do Natal? É dia 24, correto? A véspera do dia de Santana é um dia antes da festa da Santa, correto? O alferes é uma patente do exército, correto? Então, o alferes, não vou entrar muito nesse detalhe de exército, mas corresponde a um cargo. Dentro vou falar assim, o exército mesmo só vem se formar ali na Guerra do Paraguai, vocês só vão ver isso lá para o quinto ano, acredito que para o quinto ano. Mas fica assim, o alferes é uma patente. José Pinto da Fonseca foi levado a uma aldeia, ele foi levado lá para uma aldeia, batizando
a grande ilha como Ilha de Santana, ou seja, ele foi para lá e deu um novo nome. O alferes foi a primeira pessoa a produzir, por meio de um relato escrito, sobre Carajás e Javaé, depois de sua visita, de visitar suas aldeias. Ou seja, ele foi a primeira pessoa que fez um relato, ou seja, ele descreveu aquilo que ele viu. Esse relato é um documento o quê? Um documento escrito. Nós estudamos isso. Todo documento, né, por palavras, é um documento escrito. Então, ele foi a primeira pessoa que fez um relato do que ele viu ali. Tá entendendo? Se não entendeu, mande sua pergunta pelo Zap ou pela plataforma. Seu relato contém a primeira referência. Ou seja, a primeira vez que tem um relato escrito, a palavra aqui, ó, a esse povo, ó, Javaé, e concluiu que na ilha existiam 6 aldeias Carajás e 3 Javaé. Ou seja, foi a primeira vez que tinha uma referência falando que ali tinha quantas pessoas? 9.000 pessoas. O relato também informa o quê? Que os índios estavam traumatizados. O que é uma pessoa traumatizada, meu filho? É uma pessoa que está com medo, é uma pessoa que tem traumas, que sofreu e é assustado. Em razão do quê? Da experiência. Eles já tinham passado. Experiência é aquilo que você já passou. Com a bandeira, ou seja, com uma expedição de quem? De Antônio Pires de Campos. Mais de 20 anos atrás, para vocês verem como foi violento, porque já tinham se passado 20 anos e eles não tinham esquecido. Então, os Javaé ainda lembram com precisão, ou seja, com detalhes, né? Os ataques dos bandeirantes. Então, para a gente ver que esse território sendo alargado pelos bandeirantes não foi uma coisa assim, foi lá, andou e aumentou a fronteira. Houve choque, houve violência, né? Houve tomada de território, enfim, não respeitaram quem estavam ali, né? Então, quando muitas pessoas foram o quê? O texto diz que foram mortas e aprisionadas, ou seja, fizeram muito prisioneiros. Então, através desse texto, vocês vão responder essas perguntas, vão fazer sua leitura silenciosa e vão ver se vocês sozinhos conseguem ler e entender o texto através dos conceitos que vocês já aprenderam, tá bom? Beijo!